Salve, salve galera, beleza? Eu sou Bárbara Rosa, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse canal que eu costumo chamar de laboratório, porque eu coloco mais vídeos experimentais, né? Investir um pouquinho, porque eu vou tentar ser mais assídua aqui no canal, mudar também um pouquinho o conteúdo, né? Trazer mais pesquisas, outras coisas aqui tô preparando pra vocês, tá bom? Por conta do dia a dia, correria de trabalho, estudo, projetos, eu estava um pouquinho ocupada aí, né? Um pouquinho muito ocupada, e aqui não tinha tanto tempo pra me dedicar aqui. Vou tentar ser um pouquinho mais, né, com mais consistência no canal. Ah, agora eu entendi! E hoje eu vou falar de uma artista que inclusive citei ela na Semana Internacional da Mulher, participei em um dos dias que teve aqui na minha cidade, então era o Dia das Mulheres nas Artes, e eu citei uma artista que sofreu um certo apagamento histórico. Que artista será que é essa, hein, gente? Já ouviu falar na Julieta de França? Achei legal trazer um pouquinho do conteúdo aqui pra vocês depois da vinheta. Antes de começar a falar da nossa artista de hoje, Julieta de França, eu queria propor alguns questionamentos. Muito importante quando a gente fala do apagamento histórico das mulheres na arte ou na ciência, em qualquer outra área, é importante a gente contextualizar. Com isso a gente precisa de perguntas que são chaves para abrir possíveis portas aí de um contexto e também buscar um pouquinho de referência histórica. Onde passam essas informações? E o conhecimento vem de quais instituições? Qual a estrutura que sustenta tudo isso? Qual o interesse da classe dominante? Qual o poder da linguagem? Quando a gente começa a perguntar, a fazer essas perguntas, a gente começa a abrir um leque de possibilidades e com isso tentar entender o porquê das coisas. As perguntas, como disse, são chaves, né, de portas e possibilidades para a gente encontrar ali algum caminho, colocar luz em algum caminho. E para contextualizar, ajudar nessa potência da contextualização, como disse, a gente busca no passado, a gente busca referência histórica. Para isso eu vou indicar aqui dois livros também, Mulheres e Caça às Bruxas, e também Caliban e a Bruxa. O silenciamento das mulheres e também no que foi conhecido como a Caça às Bruxas, ela atribui a acumulação primitiva de capital. Bom, então deixo aqui indicado para vocês entenderem um pouquinho, não vou me delongar nesse assunto em específico, mas com isso a gente consegue pegar essas perguntas do início, pegar esse contexto do que foi a acumulação primitiva de capital e a gente tentar entender. Porque para que haja um grupo dominante, precisa que haja uma hierarquia de valores éticos e morais em uma sociedade, certo? Como? Através da violência física e simbólica. Uma das coisas de governos totalitários é o ataque à cultura, ao pensar, ao fazer artístico. Com isso a gente já consegue colocar luz ali em uma possível linha ou possíveis linhas de raciocínio para a gente tentar costurar tudo isso e juntos entender a importância tanto do fazer artístico quanto do resgate histórico. Julieta de França nasceu em 1870 no Belém do Pará. Ela foi a primeira mulher a entrar na Escola Belas Artes no Rio de Janeiro e com isso foi também a primeira mulher a participar de aulas de modelo nu. Então um dos requisitos naquela época para a pessoa ser considerada profissional na arte era frequentar esse tipo de aula que tinha um modelo nu, mas era moralmente visto como indecente para as mulheres. Julieta foi o quê? Foi a primeira mulher aí a conseguir participar dessas aulas. A vertente artística que ela atuava era a escultura, muito talentosa, muito dedicada, conseguiu dentro da universidade o prêmio máximo, que era o quê, minha gente? Que era uma bolsa de estudos na França. Com isso, Julieta de França foi o quê? A primeira mulher brasileira a ganhar essa bolsa de estudos de arte na França. Ela foi aluna também de Rodin, ela chegou a ter aulas no Instituto Rodin. Rodin, ele já era um artista conceituado, né? Inclusive nessa universidade do Brasil tinha como referência na escultura o Rodin, e ela ficou lá muitos anos estudando. Com isso, trocava cartas aí com esse reitor da universidade e eles queriam abaixar o valor da bolsa de estudos dela. E lá ela já vivia meio que no limite, né, gente? Porque tem que comprar material, para a escultura é caro, tem que sobreviver, você está em outro país. E ela questionou com esse reitor. Então, nessas cartas,
ela questionava muito isso. E o tom da carta que ela recebia era um tom mais autoritário, para ela ficar mais quieta, não ficar revidando e questionando. Com isso passou 5 anos que ela estudou na França. Quando ela retorna, ela quer participar aí, né, de um concurso que tem dentro da universidade, da ex-universidade dela no Brasil, e ela não teve nem chance, não teve oportunidade. Muito astuta que era, procurou 57 especialistas da arte, tanto do Brasil como da França, inclusive o próprio Rodin, para fazer um texto, uma análise sobre a obra dela e rubricasse como se fossem documentos. E ela conseguiu, foi unânime, 57 especialistas falando do valor acadêmico que tinha esse trabalho dela. Então ela retorna lá com o reitor, mostra os documentos, o que também foi muito mal visto pelo reitor e para todos ali da universidade que ficaram sabendo do caso e acharam que ela estava questionando, né, muito, que ela estava muito afrontosa, e eles não tinham argumentos, porque se a universidade seguiu o modelo do Rodin e o próprio Rodin deu um documento assinado falando do valor do trabalho dela, o que eles poderiam argumentar? Então veio os ataques que ela é uma mãe solteira, ninguém chamava ela para exposição, no jornal ninguém falava mais dela, apagaram assim em tempo real da Julieta de França, que retorna para Belém do Pará. E já sabendo, né, desse apagamento que ela estava sofrendo em tempo real, ela fez uma espécie de autobiografia. Não é considerada uma autobiografia porque ela não escreve. O que ela faz? Ela pega recortes de jornais, as cartas, os documentos, tudo sobre o trabalho dela, sobre a carreira dela, coloca tudo dentro desse diário, meio livro, meio diário, como um registro, né, como um documento muito importante. Inclusive, esse documento, né, que deu vazão para a gente poder estar aqui falando um pouquinho sobre ela, né? Teve uma pesquisa de doutorado. Depois vou deixar aqui na descrição dos vídeos sobre a pesquisa, sobre a pesquisadora também, né, que teve acesso a esse documento e a essa pesquisa mais aprofundada. E esse foi o vídeo sobre Julieta de França. Você já conhecia a Julieta? Já ouviu falar de Julieta? Já conheceu as obras da Julieta? Já se questionou por que Julieta, assim como muitas outras mulheres, por que elas não estão nos livros de história da arte? É uma coisa pra gente refletir em casa, né? E eu retorno, né, em breve com mais um vídeo, mais uma pesquisa para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, envia para alguém, dá seu like, comenta, se inscreva no canal, assine, clica no sininho, né, das notificações para você sempre receber o conteúdo do canal. Agradeço você por aqui, beijão e até mais!